Boa noite, pessoal da Abrace. Daqui. Põe no mudo o fone. Põe no mudo aí tudo. Boa noite. Tudo bom? Eu sou Cláudia Valéria, sou coordenadora social da Abrace. Hoje estarei com a doutora Manuela. Oi, doutora. Olá, boa noite. Tudo Pode falar jóia? com ela. Tudo jóia. Obrigada por estar aqui dando esse apoio para a gente. A senhora poderia se apresentar para o pessoal que está chegando agora? Bom, sou a doutora Manuela Pimenta, sou reumatologista e faço videocapiloscopia. Sou sócia-diretora da Clínica Ibis, sou professora da Faculdade FTC, da disciplina de reumatologia, Oi. dos semestres e do internato. E vou aqui hoje Legal. falar um pouquinho de artrite reumatoide, né? A intenção dessa live Uhum. foi para tentar tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho, né, sobre essa doença que é tão prevalente e que aí vem a chikungunya aí, ultimamente, que aí confunde tudo, né? Então, Bagunça tudo. bagunça tudo, é mais ou menos isso. Então, eu vou começar vou fazer a introdução. Prossiga, é porque está demorando para chegar a sua fala para mim. Na verdade, é, não sei se vocês querem, eu vou falar um pouquinho sobre artrite reumatoide, daí a gente vai tirando as dúvidas e à medida que for surgindo, eu acho que Cláudia também tem algumas perguntas, né, Cláudia, que alguns pacientes já fizeram, né? Sim, sim, a gente E fez aí uma consulta pública a com os gente vai. pacientes da Abrace, da Associação do Hospital das Clínicas, mandaram para a gente fez uma arrumação aqui e vai estar lançando para a senhora. Tá. Então, na verdade, assim, a artrite reumatoide é uma doença que acomete mais mulheres jovens, né? Mulheres em média de 35 a 45 anos. E o que é que tem mais, assim, nessa artrite reumatoide? O que a gente consegue ver mais? A gente vê mais o quê? É um edema, é um inchaço, a vermelhidão das articulações, principalmente de mãos, de Uhum. punho. É o que geralmente acontece primeiro. Não quer dizer que não possa acontecer nas outras articulações. Acontecem sim. Pode acontecer, mas o mais comum é nas mãos e nos punhos, certo? É uma doença que debilita do ponto de vista que a pessoa perde muita qualidade de vida. Não consegue abrir uma torneira direito, às vezes para pentear um cabelo, para entrar e sair de um carro, tem uma dificuldade, para se vestir, para tomar um banho. Tem pacientes realmente que precisam de ajuda. Então, hoje, o que a gente vem preconizando, o que a gente vem tentando mostrar e tentando conscientizar os pacientes e fazendo trabalho, aí vem a Abrace, que está fazendo um trabalho assim, maravilhoso, né? De apoio aos pacientes, de conscientização. E para a gente entender que tempo é articulação, a gente precisa ir para o reumatologista. E assim, eu sei que é uma especialidade de acesso difícil, nós somos poucos, mas as meninas aí, vocês todas, vêm fazendo um trabalho para tentar encaixar, pede de lá, pede de cá, doutora Manuela, atende daqui, doutora fulana, tenta encaixar no ambulatório lá, e a gente vai tentando ajudar. Claro que a gente não consegue, muitas vezes, abraçar o tanto de gente que tem doente, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente... Então, precisa tratar precocemente esses pacientes. E de que forma? Ter um diagnóstico precoce,
logo na fase inicial, para a gente evitar os danos articulares, porque assim, a cartilagem tem o ossinho, em cima do ossinho tem a cartilagem. Essa cartilagem, quando ela é estragada, quando ela se destrói, né, por conta das inflamações, a gente não volta mais ela. O que a gente pode fazer com o tratamento é impedir que novas articulações sejam acometidas, que a gente não progrida com essa inflamação. Então, o tratamento, a avaliação no especialista é super importante. Até porque quando o paciente ele vai para clínicos, para médicos que não são especialistas, acabam usando doses altíssimas de corticoide. E o paciente já chega para você com a bochecha enorme, com a face bem redonda, típica do paciente que usa muito corticoide. Então, assim, o exame clínico, a avaliação, o exame físico do reumatologista, ele é imprescindível, ele é de extrema importância. Muitas vezes, só de você ver o paciente, você vai pedir exames, vai pedir exame de sangue, vai pedir raio-x, ultrassom, mas o exame físico do paciente já te diz o que ele tem. Você vai afastar se tem uma infecção ali, qual a causa, mas o quadro é muito clássico. Claro que tem casos que não são clássicos e que a gente precisa de uma investigação mais apurada, pesquisar. Na maioria das vezes, o diagnóstico, o exame físico, a avaliação de um especialista é de extrema importância. E só isso, o paciente já sai com medicação, já sai com a receita na dose de corticoide ideal, sem ser aquelas 60 miligramas que dão muitas vezes por aí. O paciente está tomando uma dose que até para um paciente que tem uma lesão grave de lúpus, certo? E ele já sai mais tranquilo, claro. O tratamento a gente vai tateando até chegar. A gente tem hoje uma gama de medicações para artrite reumatoide que são disponibilizadas pelo SUS, tem os planos de saúde também. Então, a gente consegue hoje dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Agora, muitas vezes o paciente roda muito, ortopedista, achando que é uma queixa de ortopedia ou reumatologista. Ou fica indo para emergência constantemente. Então, a artrite reumatoide é uma doença assim. Pode acometer outros órgãos? Pode acometer outros órgãos. É comum, doutora Emanuela? Não, não é tão comum. É comum o inchaço, a vermelhidão das juntas, isso sim é comum, tá? Mas, pode ter acometimento no pulmão? Pode fazer uma fibrose pulmonar? Sim, pode. É raro, mas pode. Se você está indo para o especialista, indo para o reumatologista com frequência, o que acontece? Na vigência de qualquer sintoma, o médico já vai solicitar o exame necessário para investigar um raio-x, quer seja uma tomografia, se está sentindo falta de ar, eco, espirometria. Então, por isso que é importante o acompanhamento regular com o reumatologista. Apareceram os nódulos, parece aqueles nódulos de meu tio, que tem gota. Tem realmente, são os nódulos reumatoides. Parece realmente, mas é da artrite reumatoide. E é importante, muitas vezes, também, o paciente, quando ele acha que tudo é reumatismo, né? E a gente tem que tentar entender qual a diferença entre artrite e artrose. Eu tenho artrite e eu tenho artrose. Eu tenho artrite. O que é artrite? É a inflamação das articulações. E o que é a artrose? É a articulação que foi danificada. Pode ser pela inflamação que causou artrose, ou pode ser pela idade, pelo uso, pela postura, certo? Pode ser por várias coisas. Então, é uma doença que deixar o recado assim, que não acomete somente a articulação, pode acometer outros órgãos, pode ficar com o olhinho vermelho, causar uma inflamação no olho, pode causar uma feridinha na perna e fazer uma feridinha na perna, fazer uma vasculite. Pode causar uma vermelhidão na ponta dos dedos, que são os vasos que se contraem. Então, assim, pode ser ter vários acometimentos, vários sintomas, e daí que está a importância de estar junto com o reumatologista, estar junto com o especialista, para a gente tentar diagnosticar o quanto antes para evitar os danos. Certo? E hoje, o paciente que tem artrite reumatoide, ele tem qualidade de vida.
o que a gente olhava no passado. Hoje vai ser muito difícil a gente ver pacientes todos deformados, cheios de lesão, porque hoje até o SUS disponibiliza medicação para o paciente. Basta a gente estar com um profissional, com um especialista, a gente solicitar no momento certo, fazer o tratamento no momento certo e agir na hora certa, que isso é importante. Tempo é articulação. Doutora Emanuela, muita gente aqui elogiando, mas o pessoal gosta muito do seu atendimento isso que está nos apoiando na live de hoje. Que já, ainda dentro desse viés que a senhora está falando sobre artrite reumatoide, sabe dizer qual seria a causa? É uma doença genética? Pessoas da família que tem mãe, pai, portador de AR, tem predisposição para ter também? Sim, ela tem vários fatores que podem contribuir para a doença. Tem os fatores ambientais, o estilo de vida, tabagismo, os fatores genéticos também tem importância, tanto que 30% dos gêmeos idênticos, que são monozigóticos, como se chama, até 30% ele tem maior predisposição para ter artrite reumatoide. Os digigóticos, que não são idênticos, 15%. Então, o fator genético, ele tem importância sim, certo? Como os fatores ambientais, certo? E hoje, a infecção também pode ser um fator, né, desencadeante, certo? Pode falar. Vem cá, os portadores de AR, artrite reumatoide, é considerado grupo de risco frente ao Covid? Bom, Covid-19, coronavírus. Pronto, vamos lá. É a pergunta que mais quer calar o desespero de todo mundo. Então, assim, o que acontece? Os pacientes de artrite reumatoide, eles são pacientes da reumatologia, eles usam medicações imunossupressoras, né? Eles, na verdade, eles têm um imunocomprometimento do sistema imune. Então, eles estão no grupo de risco. Tem uma doença crônica, estão no grupo de risco, certo? Principalmente se forem idosos, aumenta ainda. Agora, a pergunta, doutora, eu tenho maior risco de pegar coronavírus que minha irmã, que não tem nada, que tem 30 anos? Não. O risco de pegar é o mesmo das duas pessoas, tá? O risco não aumenta, apesar de você estar no grupo de risco. O que é que vai mudar? Um paciente que tem artrite reumatoide, que faz uso de medicação imunossupressora, ele pode hospitalizar, acaba hospitalizando mais do que esses pacientes. E o que a gente tem visto é que, na vigência do coronavírus, já saíram estudos, é que os pacientes que usam medicações imunossupressoras, eles estão tendo uma evolução melhor do que quem não usa. E por quê? Se vocês verem as medicações que estão tratando o coronavírus, são as medicações todas que a gente usa em artrite reumatoide. E o que é mais engraçado de tudo isso é que tem paciente que todo mundo na casa infecta e ele tá tomando imunobiológico todo mês e ele foi o único da casa que não pegou. E aí vai aquela... Mas por que, doutora Manuela? Por que aconteceu isso? Eu fui na emergência e o médico disse que meu Covid foi mais fraco do que a de minha mãe, porque eu tomava esse remédio. E aí vai. No coronavírus, na doença, tem uma chamada tempestade imunológica, que eu acho que todo mundo fica ouvindo aí, nos Instagrams, todo mundo fica lendo. Então, é o quê? É uma desorganização da produção dos nossos anticorpos. E aí, o paciente que ele tem artrite reumatoide, que está usando a medicação, que está tentando controlar aquele sistema imune onde tem expulsão de citocina, que tem um monte de anticorpos rodando ali, ele está com tudo controladinho. Então, acaba tendo uma evolução muito melhor do que quem não toma. E aí já tem um banco de dados aí de cerca de 1.000 pacientes que estão sendo assim. Então, os pacientes no início da pandemia não queriam tomar o remédio, agora todo mundo não quer deixar de tomar. Ainda tira foto de que está usando o remédio que cura o coronavírus, entendeu?
Então, assim, tanto que... Qual foi a orientação da Sociedade Brasileira de Reumatologia? Não vamos interromper o tratamento. Interromper o tratamento é pior. Não ache que vai estar mais protegido interrompendo o tratamento. De forma alguma. Piora a situação. Você inflama mais, seu sistema imune está mais cheio de anticorpos rodando e aí sim fica mais predisposto a ter uma evolução pior. Certo? Qual a outra pergunta aí, Claudinha? Tá muito ruim, Cláudia. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Qual foi que você falou? Eu não estou conseguindo ouvir você. Qual é a pergunta? Vou repetir. Tá melhor Como agora, vai. faço, como faço para Tá. diferenciar dores de portadores de artrite reumatoide, dentre outras dores? É possível ter a distinção? Porque a pessoa já vive com uma Sim, dor dá pra gente. crônica por vida. Aí vem uma outra doença nova, um outro sintoma. Tem como distinguir qual é da R, qual não é? Tem assim, tem sim, tem como a gente distinguir a dor, mas muitas vezes precisa de um profissional para ajudar a gente a ver isso. Existe uma superposição importante de artrite reumatoide com a fibromialgia, a danada da fibromialgia que aparece aí, vários pacientes acabam tendo. Então, você tem que ver se as dores da fibromialgia é uma dor na articulação, certo? Minha articulação tá inchada, tá quente, aumentou o volume, aquela articulação tá inflamada, tá? Então, ali é da artrite realmente. Numa fase mais avançada, quando você já tem artrite há muito tempo, às vezes demorou de tratar, ou os tratamentos não estão sendo eficazes, você pode danificar aquela articulação, né? Ela perde a cartilagem, e aí o que acontece? Você pega, acaba não tendo a cartilagem para ficar na articulação entre um osso e outro osso, e aí o ossinho ele tem uma membrana que tem nervo. Então, se você acaba tendo atrito, vai ter dor, que é no periósteo. Então, o que acontece? Vai sentir muita dor. Mas essa dor aí é da inflamação, doutora? Minha articulação não está inchado. Muitas vezes é artrose, que foi decorrente de uma inflamação, desgastou a cartilagem e gerou uma artrose. Então, precisa avaliar a articulação. Ah, é uma dor no corpo todo. É uma dor que eu não consigo dormir, me acorda durante a noite. Onde você toca, dói. Pode ser uma fibromialgia, né? Às vezes também tem uma pessoa que perguntou aí, tá formigando, pode formigar? Pode sim, você pode ter uma neuropatia assim na artrite reumatoide, ter um formigamento, não chega a ser dor, chega um incômodo, um formigamento, uma dormência, isso também pode acontecer. Então, consegue diferenciar sim, mas o paciente, às vezes é difícil dele sozinho diferenciar. É importante a avaliação de quem? De um profissional, né? Para ver, o que é que está causando, Existe alguma relação certo? entre o aparecimento da artrite reumatoide com pacientes que tiveram chikungunya? É possível isso? Exatamente. É, Então, assim, vamos lá. Pode sim, tem muito paciente, né, com chikungunya o chikungunya ela tem uma fase inicial que chama fase aguda, né, que vai bem no início da doença, depois tem a fase subaguda e depois tem a fase crônica, tá? E essa fase crônica é a fase depois de 3 meses de doença. A região está com a prevalência, aumentou mais de 800% o número de casos de chikungunya no estado, né? Tá uma coisa assim terrível.
Muitos pacientes com muita dor articular, inchaço, edema, num quadro muito igual ao de artrite reumatoide. E a pergunta é, doutora, isso vai virar artrite? Não sabemos. É só a evolução do paciente. A gente vai ter que observar esse paciente. E a gente trata esse paciente no início, bota um corticóide, vê como ele evolui, tira o corticóide para ver como o paciente fica. Muitas vezes o paciente fica bem depois da retirada, tem outro paciente que não fica bem, e aí você tem que botar o metotrexato, a hidroxicloroquina, muitas vezes precisa fazer isso, e aí tem alguns pacientes que evoluem sim, cronifica e faz uma artrite reumatoide sem ter o famoso fator reumatoide, que é o exame que a gente faz, que a gente mais faz na investigação da artrite reumatoide. Porque quando a gente vai investigar a artrite reumatoide, a gente pede alguns exames de sangue, que são importantes, além do hemograma, dos exames de TGO, TGP para o fígado, ureia, creatinina para ver os rins, a gente pede o fator reumatoide da forma látex, né? E pede o anti-CCP, que é bem específico. Quando a gente tem um anti-CCP, geralmente a gente tem uma artrite reumatoide mais severa, mais erosiva, onde dói um pouco mais, certo? E as provas de inflamação, que é o VHS e o PCR, certo? Então a gente vai fazer toda a Interessante. investigação nesses pacientes que têm chikungunya e pode sim, pode cronificar e fazer tipo um artrite reumatoide-like, um quadro de artrite reumatoide mesmo. O tratamento igual a chikungunya, certo? Mas muita gente não precisa se desesperar. Tem gente que com 5 dias está inchado, está sentindo dor, acha que já é uma eternidade. Muitas vezes melhora. A gente coloca o corticóide, agora não dá para colocar o corticóide, como a gente vê aí, numa retirada abrupta, porque o paciente volta. Então, tem que usar o corticóide e ser um desmame bem lento, faz 15 miligramas 15 dias, mais 15 dias outra dose, mais 15 dias outra dose, e vai reduzindo lentinho para a gente tentar desinflamar aquele paciente e ele ficar bem sem o corticóide. Porque a intenção do uso de corticóide não é igual antigamente, que a gente usava corticóide pro tempo todo. Todo mundo, reumatologista adora corticóide. Bom, a gente adora, mas a gente também adora suspender o corticóide. A felicidade da gente é quando suspende o corticóide, né? Então, a gente adora suspender. Então, vai, na verdade, né? A intenção é usa e faz um desmame lento para ver como é que o paciente progride. Se suspender o corticóide, o paciente voltou às dores, vamos ter que usar um remedinho que a gente usa para artrite reumatoide, que é metotrexato, hidroxicloroquina, para ver como ele fica. Depois de um tempo ele estando bem, a gente vai suspendendo. Pronto. Ainda sobre esse tipo de pergunta, tem um aqui, doenças causadas por arbovírus podem agravar o quadro de quem possui artrite reumatoide? Arbovírus é aquela doença que usa o mosquito como... As arboviroses, que aí o que acontece? O mosquito Aedes aegypti, ele pode transmitir chikungunya, dengue e a zika, né? Então, pode sim. Você tem uma paciente que está com artrite reumatoide super bem controlada, né? E aí vem o danado do mosquito, que eu disse que quando eu encontrar ele, eu vou pegar ele. Não queira não, doutor. Não queira não. Meu danado do mosquito. Vem o danado do mosquito, pica o paciente, né? E aí, o que acontece? Você vai agora fazer um quadro muito igual ao que você já tinha de artrite reumatoide, mas por conta da chikungunya. Entendeu? Então, ele pode ter, na verdade, assim, uma exacerbação do quadro clínico dele no momento que ele já estava estável, em remissão da doença, sem nada, sem nenhum sintoma. O mosquito veio, picou o vírus e aí ele faz todo aquele quadro muito igual ao que o paciente já tinha, exacerba a doença. Ah. Tem uma pessoa perguntando aqui, causa dormência? Muita dormência. E assim, parece que agora, parece que nessa nova, agora ultimamente, parece que está pior. A gente tem visto essa queixa de dormência com muito mais frequência nos clientes. Vendo até as pernas dos pacientes fazendo uma inflamação da pele, mas não é. Do quadro também da chikungunya, né? Então,
realmente aumentou muito o número de casos, tem muito paciente com chikungunya em bairros que não são comuns, pessoas que moram... Eu atendi um paciente hoje que disse, doutora, eu moro no prédio, no 12º andar, como é que esse mosquito chegou lá? Entendeu? É Então, verdade. tá demais, realmente. Vem cá, é E Mara normal pedindo para um atender na... paciente. Mara é sua fã, várias vezes Mara, elogiou aqui. É normal um portador de AR ter bursite generalizada e derrame articular, é comum. ó, derrame articular é uma característica da inflamação, tá? Então, essa inflamação pode ser de caráter degenerativo por uso ou pode ser inflamatório, certo? Então, a, a, ali, a bursite e a tendinite, ela pode estar no contexto de um paciente com artrite reumatoide e um paciente que não tenha. Se é um paciente com artrite reumatoide, que ele simplesmente, ele trabalha e ele carrega muito peso. A bursite teria se ele tivesse artrite reumatoide ou não artrite reumatoide, mas também está no contexto da doença, também pode ter sim. E o derrame articular, a inflamação da articulação líquido é muito comum, né? Mais Entendi. alguma pergunta? É, ah, eu achei essa aqui muito forte, mas Pronto. vamos lá. A artrite reumatoide é bem forte, mas assim, se a artrite reumatoide causa óbito, geralmente os pacientes morrem pelas comorbidades dele. É um paciente que tem artrite reumatoide e tem alguma doença no coração. Ele tem maior predisposição a doenças cardiovasculares. Então, pode ser uma causa de óbito, pode ser um paciente que usa imunossupressão, usam a medicação e com isso o sistema imune dele está mais debilitado e ele fica mais predisposto a uma infecção. Sim, pode ser. Então, assim, não a doença por si causa óbito. Sim. Então, você pode, se você tiver um paciente que tem um acometimento pulmonar com a fibrose, e esse paciente ele vai ter mais chance, né, de evoluir para óbito. Mas, assim, não é uma doença que comumente causa óbito pela doença em si, mas pelas outras doenças que a pessoa tem, junto com a artrite reumatoide, e pelo tratamento que faz e que a gente tem que fazer para controlar. E, às vezes, pode pegar uma infecção também, como qualquer pessoa pode pegar, né? Certo. Doutora, falta de ar, súbito emagrecimento, é sintoma da hernia? Não. Falta de ar súbita, emagrecimento súbito. Não. Falta de ar súbita, falta de ar, emagrecimento, não. Quando você tem uma falta de ar súbita, você tem que investigar esse paciente. O que é súbito? Eu comecei uma falta de ar, tem que ir, primeira coisa, se for de uma hora para outra, se foi súbita, tem que ir para emergência. Certo? E aí investigar Emagrecimento coração, pulmão, também. ver o que está acontecendo. Emagrecimento, quando você fala de emagrecimento, você tem que investigar. A principal causa de emagrecimento é neoplasia, é um câncer. Então, ali, aquele paciente tem que fazer uma investigação mais profunda, né? Fazer todos os exames dos principais órgãos: mama, abdômen, tórax, né? E pelve, no caso das mulheres, né? É normal um portador de artrite reumatoide sentir dor, prosseguir com o processo de deformação durante o uso dos seguintes medicamentos: belimumab, prednisona 10 mg e leflunomida. Uma pergunta de uma paciente. Eu sei, assim, responder muito bem, porque a medicação belimumab, geralmente a gente usa no diagnóstico de lúpus, e aqui a gente está falando de artrite reumatoide, né? Então, é uma Provavelmente ela medicação deve mais... ter os dois, né? Para ela estar. Minha irmã Pode mesmo ser que ela tinha tenha o lúpus, lúpus que é a associação de e lúpus artrite. com lúpus, certo? Pode ser. É artrite com reumatoide com lúpus. Possa ser que ela tenha as duas doenças, que é essa entidade chamada de lúpus, mas isso aí pode prosseguir sentindo dor com qualquer tratamento que você fizer, não necessariamente esse.
e deformar também, e depende da resposta de cada paciente. Qual é a chance de quem usa metotrexato e etanercept vir a desencadear uma doença cardiovascular? É comum? Não tem esses aumentos, não. Hum, Você tem, o Não. paciente já tem predisposição para doença cardiovascular? Não. São É normal medicações com perfil de utilizar, sim. segurança. É normal se utilizar de medicações para dor de forma correta, respeitando o horário, o dia, e ainda assim continuar sentindo dores frequentemente. Olha, se o paciente ele está no momento que a gente vive, porque hoje tudo que a gente tem de tratamento para artrite reumatoide não difere, não é diferente em nenhum lugar, nem nos países mais desenvolvidos, certo? O que a gente tem aqui, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na Itália, a gente tem na Inglaterra, as medicações que a gente tem aqui estão disponíveis em todos os outros países. Então, assim, se o paciente continua sentindo dor, ele precisa voltar para o seu reumatologista, precisa de avaliação e ver, e passar por... Ó, eu estou conseguindo viver sem anti-inflamatório, eu não estou conseguindo viver sem tomar minha dipirona, meu Tilex, né? Precisa de uma avaliação e rever, né, o plano terapêutico, né? Rever essa receita dele. Ver o que precisa mudar, se precisa aumentar a dose, o que é que precisa fazer. Tem um AR. Eu posso ter fibromialgia ao mesmo tempo? Pode fibromialgia ao mesmo tempo, sim. Foi como eu falei. Você pode ter AR, pode ter síndrome de Sjögren, que dá olho seco e boca seca. Você pode ter AR, pode ter fibromialgia. E aí você vai ter que... O médico ele tem que distinguir o que é da fibromialgia e o que é da artrite reumatoide. Então, doutora, eu tô com muita dor. Como é essa dor? É uma dor que eu não consigo dormir. De noite eu acordo. Tá com as juntas inchando? Não, só dói, doutora. Onde eu toco no meu corpo, dói. Então, a dor da fibromialgia. Doutora, eu tô com a dor, não tô conseguindo abrir uma torneira, tá difícil. Olha meu punho como tá inchado, doutora. De manhã, eu acordo parecendo que tô toda enferrujada. Se não bota, dá vontade até de botar WD, como diz. Toda enferrujada. Quando vai chegando na metade da manhã, desenferruja, parece que eu fico bem. Isso aí provavelmente dá artrite reumatoide. Então pode ter sim as duas coisas. Tem uma pergunta aqui da senhorita Salati. O uso do biológico em combinação com corticoide pode aparecer em doenças decorrentes? Eu não entendi, não, mas a senhora... O uso do Eu, biológico em combinação com corticoide pode aparecer doenças decorrentes? Acredito que ela quer saber se tem algum efeito colateral com o uso dessas substâncias. Não, você pode usar corticóide com qualquer medicação imunobiológica. A gente muitas vezes tenta usar para a gente não suspender aquele imunobiológico, para a gente ajusta a dose, a gente vê a frequência da medicação, os que a gente consegue diminuir o intervalo. Então, assim, pode usar, não tem problema nenhum. Mas é como eu disse lá no início, corticóide veio para não usar eternamente. O corticóide veio para a gente usar e interromper quando necessário. Orientado pelo médico, que não pode ser interrompido de forma súbita. Você tem que fazer um desmame progressivo, orientado, porque a suspensão abrupta do corticóide pode ter danos, causar síndromes importantes. Obrigada, doutora. Tem uma paciente O que é mais que eu vou... gostaria de engravidar. Ela gostaria de engravidar, mas toma Abatacept. Aí ela quer saber se vai precisar parar por um tempo para poder engravidar ou a Como é? medicação é abortiva. É uma paciente que tem interesse em engravidar, porém toma Abatacept. Conhece essa medicação? Tá. Ela usa Pronto. Abatacept. Aí o que acontece?
o ideal é passar pelo médico, e aí hoje a gente tem preferência por alguns imunobiológicos. O paciente, ele pode usar imunobiológico sim durante a gravidez, aí tem que avaliar, né? A gente opta por outros, não pelo abatacept, mas opta geralmente por outros tipos de imunobiológico. E aí, a depender se vai usar em toda a gravidez ou não, tem que avaliar, porque se a gente usar durante toda a gravidez, muitas vezes a gente precisa que o bebê não seja vacinado com BCG nos primeiros 6 meses de vida, né? Fazer a vacinação do paciente. Então, poder engravidar pode. Hoje a gente tem medicações, tanto orais, na verdade, que a gente pode usar, e tanto os imunobiológicos também. Então, quer engravidar, tô querendo engravidar, vai combinar com o seu médico, vai colocar a medicação ideal, certo? E ver qual vai ser a perspectiva, né? De gestação. Tem Doutora, acho que uma outra pergunta aqui. Que estou com sintomas de não conseguir abrir uma torneira, mas tenho lúpus. O lúpus também pode causar dores articulares e pode causar inchaço, artrite, né? Nas articulações. Então, isso às vezes precisa ajustar também a medicação que está usando. Se está usando, às vezes, só um Reuquinol, às vezes tem que usar um remedinho que pegue mais articulação, que dê uma melhorada maior nas articulações, certo? E aí precisa avaliar também. E é bom também quando for ao médico já avisar, né, o que já está sendo feito, porque muita gente esquece de dizer qual a predisposição, se já tem uma outra doença em outra área médica. Aí o médico reumatológico começa do zero, novamente. Tem alguns pacientes que reclamaram. Tem alguns pacientes aqui perguntando, né, de lá da FTC, Cláudia. A F... Sim, Eu não estou acredito que é ouvindo. uma pergunta mais. Sim, eu Repete a acredito. pergunta aí que eu não ouvi. A FTC voltou. A FTC não voltou o atendimento ainda, tá? A gente está aguardando uma posição da faculdade sobre a reabertura, mas acredito que em breve abrirá. É continuar ligando por telefone de lá da clínica FTC para tentar ver. Eu queria falar, Cláudia, um pouquinho também sobre o tratamento, que vários pacientes ficam em dúvida. Tem pacientes que chegam no consultório já querendo tomar imunobiológico. Então, eu vou falar só um pouquinho, bem rápido. Hoje em dia, na verdade, a gente não usa muito corte. O paciente passava anos tomando corticoide, quando você viu o paciente estava com catarata, diabético, com aquela face bem leonina, cheio, bem com gingado, com bochechão, né? E hoje não. Hoje a gente coxa, síndrome de coxa. Exatamente. Hoje em dia não, a gente tem muito tratamento para isso. Então a gente tem as medicações orais, né? Que são metatrexato, hidroxicloroquina, leflunomida. São medicações que tanto você tem disponível, você pode comprar, ou o SUS também disponibiliza para os pacientes. Levando um relatório, tem um locais certo de você dar entrada, tudo direitinho. Além disso, não deu certo com uma medicação, 2 medicações dessas orais que a gente pode combinar, a gente tem os famosos imunobiológicos, que é o que tem de melhor hoje. Realmente ele traz, a maioria dos pacientes, uma qualidade de vida que muitas vezes o paciente não tinha, né? O paciente era um paciente que vivia, não conseguia sair, queria sair para uma festa, queria dançar, não conseguia, ia andar, fazia uma viagem, no meio do dia já não estava aguentando andar porque o pé estava inchado, não consegue se vestir, precisa de ajuda para fazer tudo em casa. Então, assim, aí vem a era dos imunobiológicos, que são várias medicações. Aí a gente tem inúmeras medicações, anti-TNF, você tem anti-L6, você tem um etc-4, tem números. E tem os comprimidos também, que são os inibidores de JAK, que estão chegando aí agora.
Mas, assim, hoje, as pessoas, a gente não vai ver mais pessoas nessa atual, né, conjuntura, de que vão estar deformados, que nem a gente via no passado, a pessoa chegar de cadeira de roda por conta de uma artrite reumatoide. Uma, que a gente hoje tem um trabalho importante, a gente tem mais ambulatórios, a gente tem associações como tem a Abrace e outras associações fora da Bahia também, que fazem trabalho de apoio ao paciente, para tentar assistir todo mundo e deixar e dar um conforto maior, uma qualidade de vida maior. Porque quando você trata bem o paciente ele consegue uma eficácia da terapia que ele está usando medicamentosa, ele tem uma qualidade de vida melhor. Ele acorda bem, ele pode até um pouquinho de rigidez de manhã, mas ele acorda, ele logo fica bem, ele não fica inchado, ele consegue fazer as coisas da rotina dele diária, consegue trabalhar, certo? E isso é importante, porque quando o paciente fica desse jeito, muitas vezes vem a depressão. Ai, meu Deus, não consigo fazer nada. Aí vem a interferência em todo o ciclo do paciente. A interferência familiar, a interferência no relacionamento com o cônjuge, e vem uma série de coisas. Aí vem depressão. Então, assim, tá bem tratado, bem assistido, é o que é mais importante nos dias de hoje, né? Para o paciente com artrite reumatoide, porque ele precisa ficar bem. Uma paciente botou aqui, o paciente não é que ele morre pela R. O paciente às vezes tem medo de morrer, tem vontade de morrer. A paciente escreveu aqui. Com dor, todo dia sentindo dor. Não pode isso. Eu não deixo ninguém, tento deixar no consultório ninguém com esse pensamento. Realmente, assim, aos que me conhecem um pouco, eu tenho uma mãe que tem artrite reumatoide há uns 40 anos, desde os 35 anos de idade, basicamente, temos que ela tem a doença. Eu convivo, minha mãe usa imunobiológico já há muitos anos, desde o início, lá dos primórdios, quando só tinha um imunobiológico, que era o Remicade, que era o infliximab, né? E tem prótese. E eu sei o que é a dor de um paciente com artrite reumatoide, certo? Porque, então, assim, quando eu vejo, eu tento me espelhar, e talvez essa é a minha paixão pela reumatologia, né? Eu acho que, assim, me apaixonei, e as pessoas que tiveram ao meu lado nessa caminhada, que foram pessoas extremamente importantes lá, meu ex-chefe, Mita, Isabela, me fizeram acreditar numa reumatologia diferente, né? Da gente acolher o paciente, da gente fazer e a gente mudar a vida das pessoas, porque existe um divisor de águas quando você encontra. Claro que a gente não consegue fazer milagre, tem paciente que realmente é difícil, mas a gente tenta dar a melhor qualidade de vida para os pacientes, né? E tá junto deles e tá junto o tempo inteiro. Outra coisa que eu falei aqui o paciente botou aqui, atividade física, extrema importância, né? Muito, 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 muito importante a atividade física, principalmente no paciente principalmente no paciente que tem fibromialgia. A fibromialgia, se você tem uma pirâmide lá, é a parte mais importante do tratamento da fibromialgia, é a atividade física. E o paciente tem uma artrite reumatoide com fibromialgia, eu falo, vamos tentar fazer, nem que seja um alongamento. Ah, doutora, e nessa pandemia? Pega o YouTube, faz o que você consegue, pega umas atividades, vamos fazer uma atividade de alongamento, vamos tentar movimentar o esqueleto que melhora, né? É um paciente que tem AR e câncer de mama, pode fazer tratamento biológico? Bom, isso aí é uma decisão que vai muito junto com vai muito, na verdade, é uma decisão conjunta do reumatologista com o oncologista, né? Geralmente a gente pode esperar o tempo de cura, mas hoje em dia, na verdade, os oncologistas tem uma medicação que é chamada rituximab, que a gente pode, após 2 anos, é o que mais se fala, que se indica mais. Porém, hoje, os oncologistas eles estão tendenciosos, eles avaliam o paciente e eles liberam para a medicação. Então, tem muito paciente, eles ponderam a qualidade de vida desse paciente, o que esse paciente precisa, e ponderam o uso, sim, da medicação imunobiológica com acometimento, com um acompanhamento desse paciente mais de pertinho, né? Repetindo exames de imagem, fazendo lá os marcadores deles de tumor, né?
Mas, assim, hoje a tendência é de maior de liberação, apesar que nos consensos se fala mais de uma medicação, que é o rituximab, né? Que é o Mabtera. É, entrando nessa, já que começou a falar sobre atividade física, em tempos de pandemia, está tudo suspenso, não se pode ir fazer uma fisioterapia e tal. O que a senhora aconselha para que o paciente faça assim de prático em casa para melhoria da dor em referente à atividade física? Atividade física, assim, eu digo sempre assim, é você fazer com cautela para não, porque é pior às vezes, você pode ter mais lesão, né? Então, exercícios de alongamento. Hoje, quando você chega no YouTube, não é para fazer um funcional de fazer 1000 apoios, não, 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 não. A não 10 ser que quilos seja de peso. reumatóide que já esteja acostumado a malhar e ele está dando continuidade a uma coisa que ele já faz, né? Mas começar agora na quarentena, sem simplesmente um acompanhamento profissional e começar a fazer exercícios não mirabolantes, não dá, né? O que a gente tem que fazer é um alongamento, bota exercícios de alongamento para alongar a coluna, alongar a perna, alongar quadril. Isso é super importante, exercícios de alongamento. Isso sim. Agora, pegar um funcional, um paciente que nunca faz, não. Agora, se o paciente ele já está acostumado a ir treinar e ele está sem, faz online, tenta fazer online com seu personal. Não dá, ou não faz, você faz na academia com o instrutor mesmo, veja o que você já fazia para não fazer nada sem orientação e causar mais lesão, né? Tem uma paciente que perguntou Certo. aqui, eu atendo somente aqui na Clínica Ibis, tá? Que fica aqui na Tancredo Neves, e atendo lá na FTC, onde eu faço a parte de reumatologia e faço a minha parte de SUS, dou a minha contribuição por SUS. Era do Hospital das Clínicas, mas infelizmente com a chegada dos meus babies, tenho 3 filhotes, eu tive Ela faz as opções. bastante trabalho voluntário para a gente, lá pela FTC. É uma fofa, inclusive é voluntária, participa do nosso comitê científico, dá abraço. Ela é toda boa, como diz aquela música, né? É, tem uma pessoa aconselhando Pilates, diz que há 3 meses confinada, está fazendo Pilates e apresenta melhores frente à dor. Aí eu aproveito, já puxo o gancho e lanço uma outra pergunta. Tenho 2 perguntas aqui que o pessoal fez no privado. A questão de alimentação. O que é bom em termos de alimentação para o paciente de AR, portador de AR? Vou responder do Pilates, eu acho o Pilates maravilhoso, né? Maravilhoso, adoro Pilates, né? Eu acho que a fisioterapia é de extrema importância no tratamento, né, da artrite reumatoide. O trabalho de reabilitação é um trabalho muito importante. Muitas vezes você tem uma bursite, uma tendinite, o paciente quer logo tomar infiltração. Não, gente, vamos reabilitar, vamos fazer para você melhorar, a gente filtra, né? E sobre alimentação, você vai falar com uma pessoa que mudou de estilo de vida, né? Eu acho que a alimentação é tudo. Eu acho que a gente é o que a gente come. Não é que a gente vai deixar de comer bolo, não é que a gente vai deixar de comer chocolate, não é que a gente vai deixar, mas eu acho que o dia a dia da gente tem que ser de uma dieta saudável, uma alimentação saudável. E aí, uma dieta mais anti-inflamatória, onde, na verdade, procurar um profissional, um nutricionista adequado, não sou eu que vou dizer, não digo para nenhum paciente, não dou orientação, porque eu acho que a gente tem profissionais maravilhosos, a nutrição hoje em dia, ela tem profissionais, claro que tem pessoas que fazem receita de bolo, mas tem profissionais que são extremamente capacitados, né? Aí tem. Eu gosto muito de 3 nutricionistas, que eu acho que são, assim, referências. Andrea Burgos, Verina Ávila e Camila Avelar. Essas 3 são excelentes, são pessoas estudiosas, são pessoas que realmente sabem a nutrição que um paciente imunocomprometido precisa, né? Então, assim, sem muita firula, sem muito frufru e com o que é necessário, né?
e mandando comer o que realmente precisa. Poxa, muito obrigada pelas dicas, e principalmente dos profissionais. A outra pergunta que me fizeram, doutora, é o seguinte: existe uma posição sexual mais confortável para um paciente de artrite reumatoide? Vixe, essa pergunta foi difícil, viu? Pergunta a mamãe aí. Não, pergunta não. Aí é o paciente que vai dizer de acordo com a É que articulação sua mãe, a senhora disse que sua mãe tem a hernia, então. se ele tem um acometimento de quadril, de joelho, aí eu não tenho como responder isso. Ah, tá bom. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. A senhora foi ótima. Mais uma vez, a senhora sempre é ótima, sempre está nos ouvindo, sempre está nos atendendo, sempre está atendendo os pedidos da Abraço. Quando aparece alguém que não conseguiu, sei lá, uma vaguinha nos hospitais das clínicas, a senhora dá um jeitinho, atende lá no FTC. Muito, mas muito obrigada de coração. Obrigada a Ibis por dar esse apoio também. Emprestou ela 2 vezes, né, doutora? Obrigada. Ó, e me perguntaram aí que não atende o plano, só atende a Pivida. Não, não atendo a Pivida, gente. Não atendo. Enfim, eu quero agradecer a Brace por essa oportunidade, certo? Maravilhosa, é sempre bom. Eu acho assim, graça à paciente querida, que Ave Maria. Georgina, que também está aí à frente, outra pessoa maravilhosa, com a história de vida maravilhosa, uma pessoa batalhadora, né? Então, assim, eu sou super agradecida de estar no comitê científico da Brace, de estar aqui, de poder ajudar de alguma forma. Nem sempre eu consigo ajudar tudo, mas eu tento fazer e dar o meu máximo que eu posso, né? E agradecer mesmo, porque foi maravilhoso. Obrigada. Não Galera, a tenho. gente está encerrando aqui porque o tempo está acabando mesmo. Mas Tá obrigada, a bom? gente vai ter outras lives sobre outros temas. Oh, obrigada. Viu? E tchau, tchau. Tchau. Tchau.